Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aqui quem vos fala é o Leonardo, né, mano? E quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Estou aqui fazendo esse vídeo, são exatamente 00:56, irmão. Vou falar um pouco baixo porque já está bem tarde, mas nesse vídeo eu quero falar a respeito da doutrina do véu, né, mano? A doutrina, né, que esqueceram, né? Quero dizer a respeito dessa doutrina, que é uma doutrina que está esquecida, irmão, que muitos dizem que era costume da época. Quero estar trazendo um ensino aqui em Corinto, capítulo de número 11, irmão, que Paulo vai dizer assim, ó: sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais que Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo, e todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O primeiro ponto aqui, irmão, quero ser breve nesse vídeo. O primeiro ponto aqui é que Paulo vai dizer que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é que cobria a cabeça, amado? Né? E quem é que cobre a cabeça até nos dias de hoje? Quem é? Os judeus que usam kippá, né? Aquele chapeuzinho na sua cabeça. Então, amado, Paulo está dizendo aqui para os judeus, amado, que esse costume é um costume que desonra a Deus. E ele vai dizer no seu versículo de número 3, irmão, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. E todo homem que ora ou profetiza com a tua cabeça coberta desonra a tua própria cabeça. E quem é a cabeça do homem? Cristo. Ou seja, então se o homem ora ou profetiza com a cabeça coberta, né, mano? Seja com boné, seja com chapéu de boiadeiro, né? Ele desonra, porque Paulo vai dizer que o homem, né, é a glória de Deus, né? Ele vai dizer que o homem é a glória de Deus. Então, amado, é uma doutrina bíblica, né? O homem de Deus não pode orar com a sua cabeça coberta, né? Porque o homem, né, é a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer, amado, aqui no seu versículo de número 5, agora para as mulheres: e toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, né, ou a cabeça descoberta, em outras traduções, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Então, toda mulher que ora ou profetiza, irmão, né, mano, com a sua cabeça descoberta, desonra a tua própria cabeça. O homem desonra com a cabeça coberta, e a mulher desonra com a cabeça descoberta. Por quê, irmão? Né? Paulo vai dizer, né, que é só no momento de orar e de profetizar. Ou seja, Paulo está dizendo aqui de um ambiente de culto, né, um ambiente a qual, né, a mulher vai orar, né, no momento que a mulher vai profetizar, falar da palavra de Deus, né? Paulo vai dizer que desonra para a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta.
E o primeiro ponto, amado, que eu quero trazer aqui, né, que é defendido pelos teólogos aí, né? Sei que tem muitos teólogos sérios, muitos homens, né, amados, estudiosos sérios, amados, só que na hora deles argumentar contra, né, amado, a doutrina do véu, eles argumentam, né, mas tem um argumento muito fraco. O primeiro ponto, irmão, que eu quero trazer aqui, que eles argumentam, é que Paulo aplica a doutrina no véu, né, somente para a igreja de Corinto. Por quê? Porque em Corinto havia uma cidade portuária, uma cidade de comércio, e havia muitas prostitutas, né? E muitas prostitutas estavam se convertendo ao cristianismo, estavam se convertendo à doutrina de Cristo, né? Os mandamentos de Cristo. Então, para diferenciar a prostituta da mulher santa, eles dizem então que Paulo pede para que as mulheres que eram prostitutas e agora as convertidas viessem pôr o véu, para que quando, né, a sociedade olhasse, visse através do véu que agora elas eram mulheres santas. Só que a palavra não ensina isso, amado. A doutrina cai por terra no seu versículo de número 10, vai dizer: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de poderio. Portanto, deve a mulher, né, por causa dos anjos, né, usar o véu, trazer o véu sobre a cabeça. Ele vai dizer assim, amado, como sinal de autoridade. Ou seja, os teólogos dizem que a causa era porque era uma cidade portuária. Os teólogos vão dizer que a causa era porque era para diferenciar a prostituta da mulher convertida, a prostituta da mulher santa. Só que Paulo não vai dizer isso, amado. E Paulo é uma testemunha ocular. Paulo, ele estava presente, ele viveu esse tempo. Ele vai dizer, né, que a mulher devia trazer o véu sobre a cabeça, não por causa de diferenciar prostituta de não prostituta, mas ele vai dizer por causa dos anjos, como sinal de autoridade, né, irmão? Que sinal de autoridade é essa que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando por causa de autoridade, irmão, porque a mulher não tinha valor, né, amada? A mulher naquela época não poderia nem entrar no templo, né? A mulher não poderia entrar no templo para adorar, era proibido mulher entrar no templo, mulher não poderia estudar numa escola, né, da época, mulher não poderia entrar, amado, numa escola judaica. Então Paulo agora ele está desfazendo, amado, desse costume, dessa cultura, né? Portanto, o próprio Paulo vai dizer, amado, no teu versículo de número 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ele vai dizer assim, ó, versículo 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, aqui Paulo, amado, ele está trazendo, né? Ele está trazendo aqui uma linguagem, irmão, para os judeus que eles entendiam, né? A qual eles entendiam que a mulher
era algo esquecido pela sociedade. Só que Paulo aqui, ele está enxertando a mulher, amado, no reino de Deus. Ele está igualando a mulher ao homem. Ele está igualando no mundo espiritual. Só que, qual é o sinal que iguala, né? Agora, através da doutrina de Cristo, a doutrina, amado, a qual o apóstolo Paulo está aplicando. O que iguala, irmão, é o véu. O véu é um sinal de poderio. O véu agora é um sinal de autoridade. E assim como, vou dar uns exemplos para os irmãos. O batismo nas águas, ele é o que, irmão? Ele é o simbólico, não é isso? O batismo nas águas, ele é simbólico. A Santa Ceia, ela é o que, amado? Simbólica, não é isso? Santa Ceia. E o texto, amado, a qual nós estamos lendo no capítulo 11, vou correr para aqui para terminar, é introduzido juntamente, amado, após a Santa Ceia, que também é uma ordenança de Cristo e é simbólica. Só que é o seguinte, irmão, é algo simbólico, mas deixa de praticar a Santa Ceia, deixa de tomar, né, o cálice e comer o pão, que é simbólico e simboliza o corpo de Cristo, e o cálice e o sangue de Cristo, que a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 6, que aquele que não come e não bebe não tem vida em si mesmo. É simbólico, mas tem que ser praticado, irmão, né? O batismo é simbólico, mas tem que ser praticado. Lá em Marcos vai dizer, no teu capítulo de número 16, aquele que crê e for batizado será salvo. É simbólico, mas deixa de se batizar. Não para aqueles, irmão, não estou dizendo para aqueles que não podem, estão no leito, não tem como, não tem condição. Estou dizendo para você que pode, né? Negligencie, né, amado, essa ordenança. Negligencie, né, amado, esse mandamento, que você vai ver onde você vai parar. E do mesmo jeito é o véu, irmão. O véu, ele é simbólico, mas ele é mandamento, ele é ordenança. Paulo vai dizer no versículo de número 10, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade, né? Paulo está trazendo o véu, amado, como, né, algo simbólico, como um sinal que agora coloca o homem e a mulher no mesmo patamar espiritual, né? E outra coisa, só desliguei aqui, irmão, para não parar de fazer barulho aqui as mensagens. Outra coisa, tem aqueles que defendem, né? Defendem, amado, essa passagem e dizem que o véu era só para aquele tempo, né, amado? Só para aquela igreja, por causa que era uma cidade portuária. Só que no teu versículo de número 16, né, versículo 15, capítulo de número 16, amado, perdão, vai dizer assim, ó, contudo, se alguém quiser ser contenciosos ou contencioso, saiba que nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Ou seja, o texto, amado, está no plural e não no singular. Se Paulo dissesse assim, ó, né? Saiba que nós não temos tal costume nem a igreja de Deus, aí ele estaria falando só de uma igreja, irmão. Só que ele fala assim, ó, saiba que nós não temos tal costume e nem
as igrejas de Deus, ou seja, a doutrina, amado, era para toda igreja. Igreja de Gálatas, igreja, né, amado, de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja, amado, de Laodiceia, né? Era para a igreja, né, de Tessalonicense, era para a igreja, amado, a qual Timóteo pastoreava. Então, amado, não era só para a igreja de Corinto. Saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, né, amado? É isso que ele está dizendo. A igreja, né, amado, que é de Deus, ela cumpre todas as ordenanças. Véu não é costume, véu não é para a época. Outra coisa, se fosse para a época da igreja de Corinto ou para a época do tempo de Paulo, Paulo não poderia dizer no teu versículo de número 10, né, que a causa era por causa dos anjos. Sabe por quê? Porque anjo não é temporal, anjo é atemporal. E qual é a diferença, irmão? Que o anjo, ele não é temporal. Temporal é aquilo que é passageiro. Ou seja, o mesmo anjo que Paulo está dizendo, né? O mesmo anjo que existia na época de Paulo, ele existe até hoje, porque anjo não envelhece, anjo não morre. Então, quando ele fala que é por causa dos anjos, e anjo não é temporal, ele é atemporal, ou seja, ele não tem, amado, né? Ele não tem vida passageira. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Paulo, que a doutrina, ela não é temporal, a doutrina é até a vinda de Cristo, irmão. A doutrina é até a vinda. E esse tempo ainda não foi, amado, né, revelado a nós. Então, é como se fosse, irmão, algo, né, permanente, não temporal. Portanto, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. E outra coisa também, amado, que eles defendem, outro ponto. Vou terminar rápido aqui. Eles dizem algumas linhas de raciocínio, né, de pensamentos. Dizem que no teu versículo, né, no teu versículo de número, deixa eu achar aqui, irmão. Versículo 15. Diz assim, aqui, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu, ou seja, outras traduções diz mantilha. Então, presta atenção nisso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, Paulo, ele vem dizendo que a mulher tem que colocar o véu. No seu versículo 5, ele não está falando de cabelo, como também ele não falou do cabelo do homem como cobertura, mas falou do quipá dos judeus que cobria a sua cabeça e era desonra para o homem, e para a mulher ele vai dizer no teu versículo de número 5, né, que é desonra para a mulher orar sem a cobertura, sem o véu, né? E quando chega no versículo 15, Paulo vai dizer que o cabelo foi dado em lugar de véu, né? Dando um parecer, irmão, para quem não entende um pouquinho de verbo de ligação, né? Para quem não entende um pouquinho, né, de verbo de substituição, que Paulo está dizendo, né? Que Paulo está dizendo que o cabelo substitui o véu, né, mano? Mas o texto não diz isso, né? O texto não fala sobre isso. Paulo não diz que o cabelo foi dado em lugar do véu, né? O verbo do é um verbo de substituição.
Só que Paulo não usa o verbo do, né? Foi dado em lugar do véu. O cabelo foi dado em lugar do véu. Ele usa o verbo de ligação. Ele vai dizer que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então o cabelo ele não substitui o véu, irmão. O véu é simbólico. Portanto, irmão, que ele vai dizer, amado, que é por causa dos anjos e é sinal de poderio, né? Se cabelo fosse sinal de poderio, amado, né? O homem também teria véu, né, amado? Ainda que seja um véu pequeno. E outra coisa, o homem teria, amado, né, véu sobre a sua cabeça também. Então Paulo não está dizendo que o cabelo da mulher substitui o véu. Está explícito no texto. Amém, irmão? Para que esse vídeo não fique comprido, irmão. Em poucas palavras, sei que isso aqui é doutrina, né? Ensinamento que é para ser aplicado com bastante tempo, irmão. Mas eu quero resumir, né? Doutrina não véu não é costume, véu é doutrina. E uma doutrina que está esquecida. Amém, irmão? Eu quero já desde já agradecer, né, amado? Se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem que nós vamos estar esclarecendo, né? E estarei em breve colocando um vídeo explicando mais, né, a respeito, e os irmãos possam ficar com essa palavra, com esse ensinamento. Que Deus vos abençoe, que Deus venha abrir o teu entendimento, abrir o teu conhecimento, né, te dar bastante sabedoria. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.